flexão composta. Esse item da norma, item 5512, ele trata a respeito da análise simultânea de força axial de tração ou compressão juntamente com momentos fletores nos dois eixos principais de inércia. Então, o que a norma aqui prescreve? Ela diz que há duas condições, condição A, condição B. Condição A, se essa força NSD dividida pela força NRD for maior ou igual a 0,2, esta primeira expressão aqui, essa inequação, deverá ser utilizada para verificação. Lembrando que depois que entrar com todos esses dados, esta interação terá que ter valor menor ou igual a 1. Se esta relação NSD dividido por NRD possuir valor menor do que 0,2, esta outra inequação será utilizada, aonde o valor final não pode superar o valor de 1. E o que correspondem a essas forças? NSD dividido por NRD é a relação. São as forças, respectivamente, solicitantes e de cálculo, ou de tração ou de compressão. Então, tanto na situação A como na situação B, NSD é a força solicitante, NRD é a força resistente, a calculada, para compressão ou para tração. E MXSD, MYSD são momentos solicitantes em torno de X, em torno de Y, em torno de X, em torno de Y. E MXRD e MYRD, nas duas equações, são os momentos resistentes calculados em torno de X e em torno de Y. Para facilitar essa compreensão, eu gostaria que prestasse atenção nessa explicação aqui. O que a gente comumente chama de flexão composta é uma mistura de análise. Então seria flexão com compressão, flexo-compressão, ou flexão com tração, flexo-tração. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma barra, os eixos X e Y, a barra tem comprimento L, eu tenho uma força que incide sobre o eixo axial desta barra, exatamente na mesma direção. Então eu posso ter uma força de tração ou de compressão. No caso aqui da figura, nós temos uma situação de compressão, que é a situação mais comum de ser analisada. Então imagine o seguinte, eu tenho essa força, isso é uma situação. A norma ensina como dimensiona a tração e como dimensiona a compressão. Gravem isso. Agora eu tenho uma segunda situação distinta. Vejam bem, neste desenho aqui, eu tenho essa mesma barra e eu tenho um carregamento aplicado na direção de Y. Na direção de Y, o que está promovendo um momento em torno de X. Essa é uma situação. Uma outra situação, eu tenho um carregamento aplicado na direção de X. Observem que está na direção de X. Ele vai promover um momento em torno de Y. Eu poderia ter tração ou compressão com esta situação aqui. Eu poderia ter tração e compressão com a segunda situação. E eu poderia ter, que é esse desenho aqui, a seguinte situação. Tração e compressão ou compressão com carregamento na direção de X e na direção de Y, que geraria momento em X e momento em Y. Vejam então que eu preciso de N, Mx e My. E precisarei disso tanto dos esforços solicitantes, bem como dos esforços resistentes, aqueles que são calculados. E nós temos aqui exatamente aquelas duas equações normativas que estão lá nas páginas 54 e 55, item 5512. Para cada situação específica determinada pela análise das suas forças solicitante e de cálculo, ou na situação de tração ou na situação de compressão, eu vou adotar uma dessas inequações.
O que eu fiz? Eu propus aqui um exercício 1 e um exercício número 2, os quais nos dão uma ideia a respeito deste assunto. Imagine o exercício número 1. Uma coluna constituída de perfil metálico, seção I, aço MR250, com extremidades indeslocáveis, então são travadas, está sujeita aos seguintes esforços solicitantes. Força axial solicitante de compressão, NSD 1.700 kN. Momentos fletores solicitantes, em X, em torno de X, 9.500 kN por centímetro, e em torno de Y, 4.200 kN por centímetro. Estas são as forças solicitantes. Considerando que os resultados no dimensionamento da coluna, a compressão e a flexão simples são. Então, o que é feito? Então, você tem lá a coluna, ela está submetida à compressão. Você calcula, usando a norma, essa coluna, a compressão. Calculou a coluna, você já tem o esforço solicitante, você determina o resistente. Neste primeiro momento, você esquece de momento fletor, de flexão e calcula só a compressão. Depois, você pega todo o conhecimento que você tem sobre flexão simples, esquece compressão e calcula a resistência nos dois sentidos, já que há solicitante nos dois sentidos, eu tenho que calcular nos dois sentidos qual a resistência desta peça para a flambagem em torno de X e em torno de Y. São os momentos resistentes de cálculo. Feito isso, eu venho e anoto. Em relação à compressão, a força resistente é essa, 2.630 kN. Em relação à flexão simples, mas eu estou tratando de flexão composta, mas calma aí, daqui um pouco nós vamos fazer a análise absorvendo as duas envolvidas. Mas vamos lá. Quanto à flexão simples, você encontrou momento resistente em torno de X é 14.100 kN por centímetro e momento resistente em torno de Y é 8.900. O exercício pede: verifique se essa coluna resiste às ações compressão e flexão combinadas. Então, vamos para esta resolução. Vamos lá, resolução do exercício 1. Aqui eu copiei. Para ficar bem didático, então nós colocamos aqui esforços solicitantes, todos os esforços solicitantes estão aqui, esforços resistentes, os esforços resistentes estão aqui. Fazendo esta divisão, dividindo a força de compressão solicitante pela resistente, você encontra esse valor. Aí você pode estar me perguntando, professor, mas aqui depende do sinal? Não, se for compressão ou tração, se eu estiver trabalhando com mais é mais, menos com menos é menos. Então não interessa sinal, tá ok? Por isso que nós podemos dizer que isso aqui, na verdade, nós vamos colocar em módulo praticamente. Ou se não colocar em módulo, o solicitante e a resistente será a mesma coisa. Se solicitante é tração, a resistente é tração. Se a solicitante é compressão, a resistente é de compressão. Dividindo um pelo outro, eu encontrei 0,64. Ora, 0,64 é maior que 0,2. Então, olha aqui na norma. Se é maior, eu vou usar esta equação. Então, eu estou utilizando essa equação. O que eu venho e coloco? Repito isso aqui, que eu já sei que é 0,64, mais 8 sobre 9, vezes a parêntese. MXSD, esse aqui é o momento solicitante, 9.500. Esse aqui é o momento em torno de X resistente, 14.100. Mais MYSD, momento solicitante em torno de Y, 4.200. Dividido por MYRD, é o momento resistente em torno de Y, dá isso. Quando eu resolvo tudo isso, eu encontro 1,65. 1,65 não é menor do que 1, significa que a peça não passou. Observem como que essa análise é importante. Então, nós calculamos uma peça que ela passou a compressão isoladamente e passou a flexão isoladamente. Quando eu faço a interação de esforços, o que ocorre? A peça não passa. Significa que eu preciso redimensionar essa peça. Só explicando aqui o que aconteceu, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma força aqui de compressão e eu tenho
esforços aqui, ó, na direção de Y, promovendo momento em torno de X, e aqui de vermelho, esforço no perfil na direção de X, promovendo momento em torno de Y. Esta é a nossa situação. Aqui é a barra desenhada, aqui o esquema estático. Mas há um segundo exercício. Vejam bem, uma barra de perfil metálico, seção H, vejam que eu estou trabalhando com seção I e com seção H, que são objetos, não é, principais do estudo da nossa disciplina, esse tipo de perfil, são os mais comuns. Com extremidades indeslocáveis, isso é importantíssimo, altura H, e esse perfil, essa barra, está sujeita aos seguintes esforços solicitantes. Eu tenho força axial solicitante, compressão e momento solicitantes. Vejam bem, em X e o em Y é zero. Significa que eu não tenho momento solicitante em Y. Ora, se eu não tenho momento solicitante em Y, eu vou chegar à conclusão que eu não preciso determinar o momento resistente em Y. Não é que ele não existe, o momento resistente em Y existe. Apenas não precisa ser determinado uma vez que eu não tenho solicitação para aquela barra em relação ao eixo Y, em torno de Y. Então, olha só, esta peça foi dimensionada. Então, dimensionamos a peça compressão. Dimensionamos a peça a flexão. E quais que foram os valores encontrados? Vejam bem. Força axial resistente de cálculo, compressão, NRD 3.240. Momentos fletores resistentes de cálculo, MXRD em torno de X deu 16.300 kN por centímetro. E em torno de Y, eu não precisaria verificar, uma vez que não existia solicitação. Lembrem de Newton, ação e reação. Se não tem solicitação em torno de Y, ora, não precisa analisar a reação. É claro que a peça tem reação, mas em tendo certeza que não existe, no exercício anterior existia solicitação em torno de Y, por isso que nós calculamos o valor da resistência. Vamos lá, tendo esses valores em mãos, nós podemos resolver o exercício. Vamos lá? Esforços solicitantes. Eu tenho a força de compressão, eu tenho o momento em torno de X solicitante, o momento em torno de Y solicitante, é zero. Esforços resistentes. Eu tenho a força resistente de compressão e eu tenho o momento em torno de X resistente, que é esse, e tenho um momento resistente em torno de Y. Observe que eu não escrevi que ele é zero, senão ia acontecer um absurdo matemático aqui. Não é que ele é zero, é que ele não necessita ser verificado, já que não há solicitação. Em não havendo solicitação, existe capacidade de resistência, mas ela não é solicitada. Veja como que fica, então, na equação. Eu faço a divisão. Força de compressão solicitante pela força de compressão resistente, dá 0,38, que é maior que 0,2. Em sendo maior que 0,2, nós utilizaremos lá a primeira equação da norma. Utilizando a primeira equação, nós vamos substituir os valores. Isso aqui nós já temos, 1.250 dividido por 3.240, mais 8 sobre 9, que multiplica. Aí eu tenho um momento solicitante em X, 3.200. Eu tenho um momento resistente em X, 16.300, mais. Ora, o momento solicitante aqui é zero. Esse aqui existe, mas é desconhecido. Ora, já que aqui é zero, tudo isso dará zero. Eu não vou dividir por zero, não existe. Isso é um absurdo matemático. Então, eu estou dividindo o que não existe aqui. O valor é zero, mas o momento resistente existe, apenas não precisou de ser verificado. Está vendo por que não precisava ser verificado? Qualquer valor que eu colocasse aqui, esse resultado daria zero. Por isso que dispensa que eu encontre nessa situação um momento resistente em torno de Y. Resolvendo isso aqui, eu encontrei 0,56. 0,56 é menor ou igual a 1? Sim, é. Então, ok, passou. Qual que é esta situação? Olha o que ocorre. Eu tenho aqui, ó, a força axial de compressão e eu
não tenho nenhum esforço na direção de x para causar um momento em y. Por isso que aqui é zero. Em compensação, eu tenho sim um carregamento distribuído na direção de y que causa um momento em torno de x, cujo valor solicitante é este. Vejam aqui o esquema estático. Então, eu tenho as cargas aqui representadas, compressão no eixo axial e esse esforço na direção y que causa um momento em torno de x. Portanto, senhores, compressão foi analisada, flexão foi analisada de forma independente nos dois exercícios e depois elas são juntadas aqui em flexão composta. Esses dois exercícios mostram apenas essa junção dos resultados do dimensionamento da compressão e flexão, uma vez que compressão e flexão os senhores já aprenderam. Então, quando nós tivermos uma estrutura e uma peça possui, juntamente com compressão ou tração, possui flexão, você dimensiona a compressão em separado ou a tração, dimensiona a flexão em separado e depois une as duas através dessas equações aqui de interação da NBR 8800-2008.